Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma noite de sábado, que o Senhor venha nos abençoar nessa breve mensagem. Eu peço que você curta esse vídeo e se você ainda não for inscrito, você se inscreva também no canal. A base do texto, o texto base, na verdade, que nós estaremos fazendo a leitura, está lá em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 1, nos diz assim a Bíblia: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quantas orações nós fazemos, quantas súplicas nós endereçamos ao Senhor e cumprimos propósitos de busca, de oração, né? E as coisas não acontecem no tempo que esperamos. As coisas não ocorrem no momento em que aguardamos. E existem alguns momentos que parecem ser, de fato, a melhor hora, segundo a nossa visão, segundo a nossa perspectiva humana. A gente fala assim, poxa, se acontecesse agora seria perfeito. E não acontece. E é claro que essa expectativa frustrada, ela gera uma dificuldade em nós. Ela gera uma desesperança e, consequentemente, uma desistência. Muitas vezes uma desistência. Porque nós não sabemos lidar com o tempo. É uma questão do ser humano ser imediatista. O salmista ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha oração, ele se inclinou para mim. Esperar é uma coisa que às vezes nós vivemos uma espera compulsória, nós somos obrigados ou forçados pelas circunstâncias a esperar. Agora, esperar com paciência é uma outra história, né? Se você vai para uma fila de um banco, você tem que resolver um problema. Você tem que resolver aquele problema naquele dia, fazer um recadastramento, qualquer coisa nesse sentido. Então você é obrigado a esperar a fila. Você é obrigado a esperar a sua vez. Então, esperar é um ponto. Esperar com paciência é outro. Essa é a parte mais difícil. Então, o nosso imediatismo nos leva a esperar sem paciência. E o salmista só teve a sua oração atendida, a sua bênção lhe foi concedida, ele recebeu, porque ele esperou com paciência. Essa é a parte difícil. Agora, o texto que nós lemos é interessante. Ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas. O pão sobre as águas é isso, é a oração. O pão sobre as águas são os votos. É os propósitos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. É lançar o pão sobre as águas. Aí o texto ele continua dizendo, porque depois de muitos dias o acharás. Esse tempo que é complicado, né? Uma coisa que me deixava muito angustiado quando eu ouvia do Senhor promessas, e as promessas elas vinham através de textos da palavra, é que eu tirava muito texto assim, eu orava ao Senhor, sempre colocando diante do Senhor e sempre pedindo ao Senhor palavras, né? E vinha assim, naquele dia diz o Senhor, eis que eu farei convosco uma aliança, dias virão, diz o Senhor, em que eu restituirei aquilo que foi destruído, assim diz o Senhor, o dia virá em que eu ficava assim, misericórdia, que dia é esse, Senhor? Isso dá uma certa angústia, né? Dentro da nossa, como eu falei, imediatismo, da nossa impaciência, da nossa pressa de querer ser abençoado, de querer receber a bênção de Deus. Então, nós não lidamos bem com o tempo de Deus. Não lidamos, né? Existem dois tempos. Cronos, que é o tempo humano, que é o relógio, são as horas, nosso tempo natural, e o Kairos, que é o tempo divino. E esse tempo, ele é difícil de entender. Na verdade, ele é impossível de entender. A palavra ela diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então, o Senhor ele é atemporal, ele não está preso ao Cronos. E o Kairos, que é o tempo dele, ele domina. Então, o processo é difícil, mas o processo é necessário. E Deus ele usa o tempo para poder gerar esse amadurecimento, para gerar esse processo. É aquela tal questão. Será que Deus precisava de 7 dias? Criar o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansar? Ele poderia criar o mundo em 7 segundos? Poderia. Ele poderia criar o mundo em 7 milésimos de segundos? Poderia.
Poderia. Ele poderia criar o mundo num estalar de dedos, num piscar de olhos. Poderia. De qualquer forma ele poderia. Só que ele criou um processo. Ele estabeleceu um tempo. Ele realizou uma obra. E essa obra teve um tempo, né? Embora o projeto fosse dentro do Kairos, do tempo de Deus, ele se deu no Cronos, no tempo do homem. E é necessário. Eu comprei esses dias, eu estava até olhando elas ali agora, comprei duas pimentas, né? Aí plantei aqui e tal, aí já colhi, aí já botei lá na conserva, no azeite, já comi, já chorei porque queimou demais. Aí as pimentinhas estão ali. E aí elas estão, de novo, agora está florescendo. Existe um tempo, tem o ciclo da pimenta ali, né? E vai ter uma hora que ela vai, de novo, dar o fruto, a pimenta. Mas existe um tempo. Então, quando nós olhamos a obra criadora, passou um bichinho aqui, por isso que eu olhei para cima. Nós olhamos a obra criadora, né? Tudo que Deus ele fez. A obra criadora é a obra do Pai, aquilo que o Pai fez. Nós vemos essa assinatura divina do tempo, da necessidade das coisas acontecerem, de haver um processo. A lagarta, né? A lagarta, ela entra ali, ela começa a crisalidar. Ou seja, ela entra naquele casulo ali, até ela se transformar em borboleta. É um processo doloroso, difícil, de transformação, de mudança. Crisalidar, né? Ela entra nesse processo de crisalidar. Morre a lagarta, lá nasce uma borboleta. Então Deus ele te conduziu a um processo. Ele nos conduz a um processo. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo encontrarás. Algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não compreendemos, né? Eu ouvi muitos testemunhos de vidas, assim, sabe? De pessoas que oraram e o Senhor falou assim, ó, essa tua oração aí não foi desperdício. Não existe desperdício de oração no mundo espiritual. Eu prometi, eu vou cumprir. E a pessoa lançou o pão sobre as águas, mas não abandonou o Senhor, não. Só foi viver. Não viveu esperando, né? Ou, na verdade, não esperou vivendo. Confundi, né? Não viveu esperando, mas esperou vivendo, né? Essa é a palavra, é o trocadilho correto, né? Esperou vivendo, foi viver a vida com Deus e lançou o pão sobre as águas. Deixou. Não ficou ali olhando, né? Eu sempre dei o exemplo aqui no canal do bolo no forno, né? Você ficou olhando ali para ver se o bolo está pronto, nervoso, aí abre o bolo vai solar. Não é assim que funciona. Você tem que deixar. Eu estava vendo uma vez o MasterChef, um programa que eu gosto muito, e aquela Paola Carrocelli, se não me engano, me recordo do sobrenome, mas é a Paola, a mestra que tem lá. Ela virou e ela falou assim, olha, independentemente do cozinheiro, se é um cozinheiro de bandejão, ou se é um mestre de cozinha francesa, se eles pegarem a mesma receita, independentemente do cozinheiro, o tempo de cozimento sempre será o mesmo. O tempo para que aquele assado, né, ela estava falando sobre um assado, sobre uma carne, fique pronto no forno, não muda. Tempo. É difícil, né? Lançar o pão sobre as águas é difícil. Até mesmo porque lançar o pão sobre as águas é você não ter mais o pão sobre as suas mãos. Nas tuas mãos. É você deixar ir o teu problema. É você entregar ao Senhor o teu Isaac. É lançar o pão sobre as águas, é tirar ele das tuas mãos e falar, Senhor, está contigo. Está, Senhor, debaixo da tua providência. Depender da providência divina é fé. Lançar o pão sobre as águas é isso. Joquebede lançou o seu pão sobre as águas. Lançou ali. O seu Moisés. Colocou num cesto, betumou e colocou no rio Nilo. É entregar. Lançar o pão sobre as águas é entregar. E talvez não tenha acontecido porque ainda está nas tuas mãos. Você não entregou. Lança o pão sobre as águas, que depois de algum tempo o encontrará. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Diferente do tempo de Deus para a minha vida. Mais, menos, não importa. É diferente. Não olha para o lado quanto a isso, não. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Uma vez eu fui prestar um concurso
em um concurso público para a Escola de Sargento das Armas. Eu tinha 18 anos. É a ESA, né? E eu fiz um curso preparatório muito puxado, estudava 8 horas por dia, até mais nesse curso. Chegava às 7 horas da manhã, eu estudava mais, estudava 12 horas. Chegava às 7 horas da manhã, levava marmita, saía de lá umas 7, 8 horas da noite. E eu estudava com o meu melhor amigo no curso, é um rapaz chamado Leone. E ele deveria ter uns 5 cérebros dentro da cabeça dele. E aí uma vez o professor me chamou e falou assim: olha, o teu time, o teu tempo é diferente do Leone. Ele tá numa outra, né? Não tô te menosprezando, tô dizendo que ele tá num outro ritmo diferente de você, tá diferente de mim. E vai no teu tempo, vai na tua forma, responda as questões, faça os exercícios do teu jeito. Não olhe pro lado, ele tem um outro ritmo. Esse rapaz, eu não consegui passar na prova, e o Senhor, a mão do Senhor esteve sobre isso tudo em todo momento. Depois que eu fui entender, esse rapaz foi o 02, né? Foi o segundo colocado a nível Brasil nessa prova. E ele foi o segundo colocado porque teve uma questão que foi anulada, senão ele teria sido o primeiro colocado. Ele ainda ficou chateado com isso. Então, assim, o ritmo dele era diferente do meu. Eu lembro quando Esaú ele vira para Jacó, ele fala: vamos comigo, vamos à frente. E Jacó fala: não. Depois que eles se reconciliam, né? Eu vou no passo dos gados e dos meninos. Ou seja, eu vou no meu ritmo. Deus tem um tempo para mim. Existe uma hora para que as coisas aconteçam. Existe um momento onde as coisas vão acontecer na minha vida. Deus, ele pode fazer com que coisas que nós oramos durante 5 anos aconteçam em 5 meses. Eu posso dizer para vocês que eu não tinha vivido em 33 anos o que eu vivi em 3 anos. Em 3 anos da minha vida eu experimentei milagres que durante 34 anos da minha vida eu não tinha vivido. E Deus fez. Foram 3 anos que Deus destravou processos impossíveis, que Deus me fez saltar muralhas, que Deus derrubou gigantes que pareciam ser impossíveis de serem derrotados. E Deus, ele faz assim nas nossas vidas. Ele fará assim na sua vida. Existe um tempo de Deus para você. Não compare o tempo da tua vida, o tempo do teu processo com o tempo do processo do outro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de algum tempo você vai encontrar. Existe uma promessa. Esse pão, essa oração não se perderá. A tua súplica, os teus votos, aquilo que você tem colocado, os teus joelhos dobrados, não se perderão. Lança o teu pão sobre as águas. Você vai encontrar. Vai voltar. Vai ter resposta. Tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.